Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos e hoje eu vou mostrar para vocês como definir a curva dos mini disjuntores. Vamos lá! Então pessoal, as curvas dos mini disjuntores muito conhecidas são as curvas B, C e D. Tá? Lembrando que esses mini disjuntores são especificamente da NBR NM60898, tá certo? A gente só vai encontrar essas curvas especificamente nos mini disjuntores. Se a gente for falar de caixa moldada, se a gente for falar de disjuntor padrão NEMA, aí são curvas específicas já para aquele dispositivo, preparadas para aquele dispositivo. Agora, para os disjuntores, para os mini disjuntores, na verdade, que são os padrões DIN que a gente costuma falar, da NBR NM60898, aí a gente vai encontrar as curvas B, C e D. Essas curvas, elas vão indicar para a gente a atuação por sobrecarga em relação ao tempo. Em quantas vezes a corrente nominal do próprio disjuntor vai atuar em relação ao tempo. E aqui a gente tem a nossa faixa de sobrecarga e aqui a gente tem a nossa faixa de atuação via curto-circuito pela corrente nominal, de acordo com a corrente nominal desses disjuntores, tá certo? Então, as curvas B, C e D se aplicam exclusivamente para mini disjuntor. É uma coisa que eu vejo às vezes nos projetos de subestação, nos projetos elétricos, a gente tem um disjuntor de 175 amperes, caixa moldada e o pessoal coloca lá que é curva C. Mas ele não é um mini disjuntor para ser considerado curva C. Ele é um disjuntor caixa moldado, então ele tem a própria curva. O que teria que ser especificado nesse disjuntor? A capacidade de interrupção, mas não a curva especificamente do mesmo, tá? Porque curva B, C e D não se aplica a caixa moldada. Esses disjuntores de caixa moldada, por exemplo, tem uma curva própria que você encontra no datasheet do próprio fabricante, tá certo? Então esse aqui é um mini disjuntor. A gente tem aí correntes de 100 amperes, 63 amperes, 50 amperes, 16 amperes, 15 amperes, diversos tipos de corrente. E aí a gente tem a nossa característica aqui que a gente está analisando de escolha para qual curva eu vou escolher para esses disjuntores dentro da instalação elétrica, que a gente está falando de instalação elétrica em baixa tensão. Moacir, os disjuntores NEMA. Disjuntor NEMA tem curva B, tem curva C, tem curva D, que nem eu falei para vocês. Da mesma forma dos disjuntores caixa moldada, caixa aberta, a gente também aqui, para os disjuntores padrão NEMA, lá da RTQ 243, eles não possuem curva B, C ou D. Escuta bem o que eu estou falando. Eles não possuem curva B, C ou D, mas eles têm curva. Eles têm curva de atuação via sobrecarga e curto-circuito, que nem as curvas dos disjuntores B, C e D. Só que eles não têm a mesma curva B, C e D. Eles têm uma curva própria, de característica própria, de atuação característica deles, tá certo? Essa é a diferença. Então, para você identificar a curva, esse aqui é um exemplo de curva de disjuntor tipo NEMA, exatamente o disjuntor da Soprano aqui que eu busquei nos próprios catálogos do fabricante deles. Aqui a gente tem a curva do disjuntor deles, né? E vocês podem observar que eles disparam entre 10 a 20 o curto-circuito aqui, ó. Se você analisar aqui, ó, 10 a 20 disparam via curto-circuito. Ou seja, o que significa isso, Moacir, que você está mostrando para a gente? O seguinte: se eu tenho um disjuntor de 100 amperes, certo? Se tiver uma corrente nominal passando por ele de 10 vezes a corrente nominal do próprio disjuntor, se tiver uma corrente de curto-circuito passando por ele de 10 vezes a corrente nominal do próprio disjuntor, ele vai estar nessa faixa de atuação. Então ele vai atuar em milissegundos, esse disjuntor. Agora, se ele tiver para cá, ó, se ele tiver aqui 6 vezes a corrente nominal, ele vai demorar um tempo de milissegundo ainda, mais um tempo maior, de quase 1 segundo, para poder fazer a atuação. Se ele tiver aqui, ó, ele vai demorar 1 segundo se ele tiver 4 vezes a corrente nominal, ou seja, se estiver passando no disjuntor 400 amperes, ele vai demorar 1 segundo, né? Essa é a ideia da curva do disjuntor especificamente, só que aqui essa curva é NEMA, ou seja, todos os disjuntores que eu comprar da marca Soprano, especificamente desse datasheet, até 100 amperes vão possuir essa curva, tá certo? Que é uma curva muito parecida com a curva D, neste caso, ok? Então é muito interessante a gente conseguir observar isso. Não existe disjuntor NEMA B, C ou D. Então vamos lá para as nossas curvas dos mini disjuntores da norma 60898. A gente vai ter aqui, ó, duas faixas. A gente vai ter aqui a faixa que eu chamo de área de curto-circuito, onde os disjuntores
eles vão atuar numa faixa, num range de corrente nominal, de vezes a corrente nominal especificamente, e a gente tem aqui a área de sobrecarga. Percebe aqui que a área de sobrecarga ela é comum para todos os disjuntores. Curva B, curva C e curva D. Ela é comum para todo mundo, tá? Mas a área de curto, ela já é diferente. Aqui a gente consegue observar o seguinte, que para disjuntores curva B, eles vão atuar no range de 3 a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor que eu escolhi. Então, se o meu disjuntor é de 10 A, ele vai atuar de 3 a 5 vezes o disjuntor de 10 A, tá certo? Essa faixa de atuação dele. Se a gente ver aqui um disjuntor curva C, já o disjuntor curva C, ele vai atuar na faixa de 5 a 10 vezes a corrente nominal do disjuntor que eu escolhi. E o disjuntor curva B, ele vai atuar de 10 a 20 vezes a corrente nominal que eu escolhi. Essa atuação que eu estou falando é em milissegundos. É nessa ordem de segundos aqui, ó, nessa faixa, tangenciando essa faixa aqui, ó, na ordem de milissegundos de atuação, ou seja, uma atuação praticamente instantânea. A gente não pode falar instantâneo, porque não é na mesma hora. A gente tem um range de tempo aqui ainda, mas é praticamente instantânea. Agora, aqui é a faixa de sobrecarga. Na faixa de sobrecarga, que é igual para todo mundo, a gente consegue observar, ó, que nem lá na curva do disjuntor NEMA. Para um segundo aqui, ó, os nossos mini disjuntores, para 1 segundo, deixa eu pegar aqui, ó, 1 segundo ele vai atuar na faixa de sobrecarga, não, em 1 segundo ainda ele não pega. Para 10 segundos aqui, por exemplo, ó, 2 vezes a corrente nominal, mais ou menos 10 segundos, 2 vezes a corrente nominal. Então ele demora um pouco mais para atuar se esses disjuntores tiverem, por exemplo, tiver um disjuntor de 10 A, está passando 20 A, 2 vezes a corrente nominal, né? Ele vai demorar 10 segundos aí para fazer a atuação. Então, dessa forma que a gente faz a leitura do gráfico de curvas B, C e D desse disjuntor. Então, a gente tem a área de curto-circuito, que é variante, e a gente tem a área de sobrecarga. Mas como que a gente faz, então, a seleção da curva do mini disjuntor? Estou lá no meu projeto elétrico, estou lá fazendo meu projeto elétrico, estou dividindo os meus circuitos elétricos, aí eu quero saber qual que é a curva que eu vou utilizar para aquele circuito específico. Você pode ter visto os fabricantes falarem o seguinte, olha, você vai ter que utilizar curva C para circuitos que são indutivos, para motores. Você vai ter que utilizar curva B para circuitos que são resistivos, como chuveiros, né? E na realidade você precisa de um passo a passo para selecionar essa curva e não tem nada a ver se o circuito é indutivo, se o circuito é resistivo. O passo a passo é esse. Primeira coisa que você tem que fazer é dimensionar a corrente nominal do disjuntor pelo critério de sobrecarga de acordo com o NBR 5410. Como assim, Moacir? Você tem que saber se esse disjuntor desse circuito vai ser de 10 A, de 20 A, de 32 A, 63, 60, 50. Você tem que saber qual que vai ser a corrente nominal do disjuntor. E para você saber a corrente nominal, você vai e trabalha com o critério de sobrecarga, dimensionando o cabo e tudo mais, achando essa corrente nominal do disjuntor. Lembrando, né, que ela tem que estar entre a corrente de projeto e entre a corrente do cabo, né? Fez esse primeiro passo? Vai para o segundo passo. O segundo passo é calcular o nível de curto-circuito analisado, né, daquele circuito específico, lá na ponta dele, onde ele é trabalhado. Por exemplo, no chuveiro, é calcular o nível de curto-circuito lá no chuveiro especificamente. Qual que é o nível de curto-circuito máximo existente naquele chuveiro, né? Neste caso, se for um chuveiro bifásico, qual que é o nível de curto-circuito bifásico lá daquele chuveiro? Ou se for um circuito trifásico alimentando o motor, qual que é o nível de curto-circuito trifásico máximo para a gente entender aonde que esse disjuntor tem que entrar, né? Então, calcular o nível de curto-circuito máximo do circuito analisado. No item 3, a gente precisa dividir o circuito pela corrente nominal, o curto-circuito, né, pela corrente nominal. Então, a gente achou um nível de curto-circuito, pega esse nível de curto-circuito e divide pela corrente nominal deste circuito e depois a gente vai analisar o gráfico das curvas para encontrar as faixas de atuação, né? Então é esse o passo a passo. Dimensiona a corrente do disjuntor. Depois que eu tenho a corrente, calculo o nível de curto-circuito daquele circuito. Depois divido o curto-circuito pela corrente nominal e depois analiso o gráfico das curvas para encontrar a faixa de atuação. Percebe que aqui, em momento nenhum eu falei, esse circuito é indutivo, esse circuito é resistivo. Indutivo é a curva C, resistivo é a curva B. De maneira nenhuma. Eu tenho que entender as faixas de atuação que passam por essas curvas especificamente, né?
Então vamos para um exemplo. Vamos supor que em um circuito, seja ele qualquer circuito, você tem um nível de curto-circuito de 450 amperes. E aí você pode estar pensando, né? Mas Moacir, 450 amperes de nível de curto-circuito não é um curto-circuito muito baixo? A longas distâncias pode ser que ocorram níveis de curto-circuito mais baixos, né? E nem precisa ser tão longa distância assim. Né? Então aqui a gente tem um nível de curto-circuito de 450 amperes. A gente precisa tirar da mente a ideia de que os curtos-circuitos têm que ser só em ordem de quiloampere. Não necessariamente, pode ser curtos-circuitos mais baixos. Então, por isso que a gente precisa calcular o nível de curto-circuito daquele circuito especificamente e de cada circuito no meu projeto elétrico. Consegui encontrar aqui o nível de curto-circuito. O que eu faço agora? Agora você tem o nível de curto-circuito daquele circuito, você vai ter o quê? A corrente nominal dele. Vamos supor que você tem uma corrente nominal de um disjuntor que você encontrou de 100 amperes. Você vai pegar o nível de curto-circuito que você calculou e dividir pela corrente nominal do disjuntor que você calculou. Vai dar 4,5. Onde que a gente vai agora? Esse aqui é 4,5 vezes a corrente nominal. Ou seja, é o quanto de curto-circuito vezes a própria corrente nominal do disjuntor que ele atua, né? Então aqui a gente tem 4,5 vezes a corrente nominal, né? Então aqui a gente tem 4,5. Onde que a gente encontra o 4,5? O 4,5 ele vai estar por aqui, ó, mais ou menos aqui nessa faixa, né? 4, aqui está contando de 1 a 1 na escala logaritmo. Então aqui a gente tem 2, 2,5, 4, 2, 2,5, 3, 3, 4, 5, né? Então o 4,5 ele vai estar aqui. Se a gente vier aqui, ó, ele vai parar onde? Na faixa de atuação. Toda essa faixa aqui é a faixa de atuação de curto-circuito, ou seja, ele vai atuar em milissegundos aí, esse disjuntor. Ele está na faixa do B. Então qual que é o ideal para esse disjuntor de 100 amperes? O ideal para esse disjuntor de 100 amperes é estar na faixa do B, ou seja, ele ser um disjuntor de 100 amperes curva B, por causa do nível de curto-circuito. Percebe? Então, é esta a ideia. 4 vezes a corrente nominal, 4,5 vezes a corrente nominal, vai estar na faixa de atuação do B. O ideal para esse disjuntor é ser um disjuntor curva B. Porque se eu deixasse e fizesse com que esse disjuntor fosse curva C, ele vai atuar onde no curva C? Ele vai estar na faixa de sobrecarga do curva C, mais de 1 segundo. E a gente sabe que numa instalação elétrica, um curto-circuito de mais de 1 segundo pode ocasionar grandes estragos, pode ocasionar incêndio. Então, por isso que é muito importante. Vamos supor aqui que esse disjuntor de 100 amperes que nós estamos falando seja um disjuntor de entrada de uma residência, por exemplo. Seja um disjuntor de entrada de um comércio. Ah, se é disjuntor de entrada, tem que ser curva C. E nada disso. A gente precisa fazer o quê? Calcular o nível de curto-circuito específico. E se o nível de curto-circuito for 450 amperes, neste caso, um disjuntor curva C para esse disjuntor não seria viável. Porque se tivesse uma corrente de curto-circuito de 450 aqui, que é a corrente calculada, ele vai demorar mais de 1 segundo, ou seja, 1,5 segundos aproximadamente para atuar. Isso é uma eternidade na instalação elétrica e pode causar grandes estragos, tá certo? Então aqui o disjuntor ideal era o disjuntor curva B. Percebe que aqui eu não analisei nada de indutivo ou resistivo? Aqui eu analisei o curto-circuito em relação à corrente nominal e aonde vai estar a faixa de atuação nas curvas. Vamos dar outro exemplo. Se a gente tivesse aqui um disjuntor de 32 amperes numa instalação comum alimentando um ar-condicionado ou um chuveiro, por exemplo, aqui eu vou mantendo o nível de curto-circuito, vamos supor que o nível de curto-circuito seja o mesmo, só para o nosso exemplo. Vamos supor que o nível de curto-circuito seja 450 amperes. Aqui a gente tem 450 dividido por 32, para saber quantas vezes a corrente nominal do disjuntor vai ser esse curto-circuito, 14,06. No 14,06, onde que a gente está aqui? Ó? Mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 14,06. A gente está aqui. Então a gente está na faixa de atuação do curva C. Então o disjuntor específico necessário, né, para este caso é um curva C. Mas Moacir, poderia ser um curva B também. Poderia ser um curva B, mas aí ele vai atuar mais fácil e mais rapidamente, né? E às vezes sem necessidade. Então, qualquer coisa, sobrecarga, sobretensão que pode acontecer, pode fazer atuar um curva B aqui. Se eu escolher um curva B, um 32 curva B. Ah, é resistível, escolhi um 32 curva B. Mas eu não analisei o curto-circuito, então pode ser prejudicial neste caso, né? Porque aqui, ó, nas faixas de atuação, se ele tiver 3 vezes a corrente nominal, ele já pode atuar instantaneamente, né? Então, assim, por segurança, escolhe um curva C.
14,06, né, o nível de curto-circuito, vai atuar instantaneamente aqui neste caso, tá certo? E aí a gente tem também 450 dividido por 60. Vamos pegar outro disjuntor, um disjuntor de 60 A, por exemplo, né, com um nível de curto-circuito de 450. Não sei que tipo de carga que é, mas vamos analisar. 450 dividido por 60 dá 7,5. 7,5 vai estar exatamente aqui, ó, 5, 6, 7,5. Vai estar exatamente na faixa aqui do curva C, já vai estar dentro da faixa do curva C. Então eu não escolho um curva B, escolho um curva C, porque ele está dentro da faixa de atuação da curva C, tá certo? É interessante a gente conseguir entender isso. Mas, se o meu nível de curto-circuito fosse 1 kA, independente da situação, né? A gente ia pegar o nível de curto-circuito dividir por 100, primeiro exemplo. O nível de curto-circuito dividir por 32 e o nível de curto-circuito dividir por 60. Neste caso aqui, ó, nesses dois casos, o disjuntor ideal seria qual? Curva D. Porque 31 vezes a corrente nominal e 16 vezes a corrente nominal tá para cá, ó. Tá na faixa de atuação do curva D, a faixa segura do curva D de atuação no nível de curto-circuito calculado. Mas, para este primeiro caso, se eu tivesse um disjuntor de 100 A com um nível de curto-circuito de 1 kA, a gente teria o quê? 10 vezes a corrente nominal. Para 10 vezes a corrente nominal, a gente ainda está na faixa de atuação do curva C, bem no limite da faixa de atuação de curto-circuito do curva C. Então, o que eu preciso analisar? E é muito importante que eu analise isso, né? Eu poderia colocar todos curva C aqui? Poderia colocar todos curva C, mas a faixa ideal seria a curva D para estes dois aqui, que é a faixa de atuação do D, né? Todos atuariam em curto-circuito aqui neste caso? Todos atuariam em curto-circuito, mas acontece que no curva B ele atua muito mais rápido, isso pode ser prejudicial na própria instalação. Qualquer coisinha que acontecer nesse disjuntor e ele ultrapassar um pouquinho bem rápido essa tensão e voltar, pode prejudicar a instalação e pode ser acionado o tempo todo esse disjuntor curva B. Então a gente tem que ter bastante cuidado e prestar bastante atenção nessas coisas. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Dimensionar a corrente nominal do disjuntor, calcular o nível de curto-circuito analisado, dividir o curto pela corrente nominal e analisar o gráfico das curvas para encontrar a faixa de atuação. Encontro a faixa de atuação, está no B, uso curva B. Está no C, uso C. Está no D, uso a curva D. Especificamente, aí você vai estar trabalhando corretamente no seu projeto elétrico. Gostou desse vídeo? Aprendeu como definir as curvas dos mini disjuntores? Então faz o seguinte, compartilha aqui esse vídeo com seus amigos, coloca nos grupos de WhatsApp, deixa aquele like também para ajudar a gente aqui no canal a disseminar conteúdos de projetos elétricos por toda parte. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber as notificações de novos vídeos quando aparecerem. E tô por aqui, tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer sugestão é só mandar aqui embaixo. Um grande abraço.